A paz de Cristo. Guiados pela sabedoria dos Santos Padres, vamos contemplar juntos hoje um dos paralelos mais profundos de toda a história da salvação. O contraste entre Eva, a mãe dos viventes na carne, e Maria, a mãe dos viventes na graça. E para a gente poder adentrar nesse mistério, vamos tomar como chave esta frase, uma frase tão luminosa de Santo Ireneu de Leão. Nela está condensada toda a compreensão da Santa Mãe Igreja sobre o papel da Virgem Santíssima. O que uma virgem atou pela sua incredulidade, outra virgem desatou pela sua fé. Então, para entender como esse nó foi desatado, a gente precisa primeiro compreender como ele foi atado. Vamos iniciar nossa meditação com o nó da desobediência, olhando para ele sob a luz de um princípio chamado recapitulação. Esse conceito, tão querido aos primeiros padres da Igreja, é de uma beleza profunda. A recapitulação é como se fosse um método divino de curar a história. Veja bem, Deus não apaga o nosso passado, Ele o retoma, o assume e o reverte. Ele volta aos momentos da nossa queda para inserir ali a graça da redenção. E é exatamente aqui que essa comparação fica tão clara, tão cristalina. Os santos padres, como Tertuliano e Santo Agostinho, contemplavam esse desígnio de Deus. A ruína veio ao mundo através de uma virgem, que deu ouvidos à serpente. Então era justo, era conveniente, que a salvação viesse ao mundo por meio de uma virgem que deu ouvidos a Deus. A simetria do plano divino é simplesmente perfeita. Vamos agora ao centro, ao coração mesmo desse contraste, observando os dois diálogos que mudaram para sempre o destino de toda a humanidade. De um lado, a palavra que trouxe a morte, e do outro, a palavra que nos trouxe a vida. Pensemos um pouco na natureza de quem fala em cada cena. Eva, ela dialoga com a serpente, o anjo decaído, cuja própria essência é a mentira e a desconfiança em Deus. Já Maria, por sua vez, dialoga com o arcanjo Gabriel, um mensageiro da verdade que vem anunciar a fidelidade de Deus. A origem da palavra, como vemos, define tudo o que vem depois. E a resposta a essa palavra, a resposta é decisiva. Eva, como nos ensina São Justino, concebeu no coração dela a palavra da serpente e, com isso, deu à luz a desobediência e a morte. Maria, ao contrário, acolhe com fé, com alegria a palavra do anjo. O seu fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra, é o antídoto perfeito para a dúvida de Eva. A culpa da incredulidade é apagada pela fé. Cada uma dessas escolhas gerou um fruto, e a consequência desses frutos define a nossa existência. Vamos contemplar agora o resultado da obediência em contraste direto com o da desobediência. A serpente prometeu a Eva uma divindade. Sereis como deuses. E ela estendeu a mão para o fruto proibido, buscando uma autonomia orgulhosa. E o que ela encontrou? A perda da graça, a nudez de sua alma e a sentença de morte para si e para toda a sua descendência. Maria, por outro lado, é a antítese perfeita. Ela é a terra intacta, o jardim fechado onde o próprio Deus quis habitar. E de sua pureza virginal brotou o fruto bendito de seu ventre, Jesus Cristo. Este é o fruto que não traz a morte, mas que é a própria vida eterna, o remédio da imortalidade que cura a ferida causada pelo primeiro fruto. Chegamos agora ao clímax da nova criação. Ao momento em que a própria maternidade que foi ferida lá no Éden é elevada a um plano espiritual e redentor, aos pés da cruz. Lá no livro do Gênesis, a gente lê que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Mas que triste ironia. Pelo seu pecado, ela se tornou, na verdade, a mãe de uma humanidade ferida, uma humanidade destinada à morte, tanto espiritual quanto corporal. Contemplemos agora a cena do Calvário. No auge do seu sacrifício, Jesus olha para sua mãe e para o discípulo amado. As palavras dele não são um mero consolo familiar. Como nos ensina o Papa Bento XVI, este é um ato solene de instituição. Cristo entrega toda a Igreja, ali representada por João, aos cuidados maternais de Maria. É aqui, neste momento, que o título Mãe dos Viventes encontra sua plena e verdadeira realização. Se Eva foi a mãe dos que vivem na carne, Maria na cruz torna-se a mãe dos que renascem pela graça. Ela é, de fato, a verdadeira mãe de todos os que vivem em Cristo. Ela é a mãe da Igreja.
E para concluir nossa reflexão, vamos unir o início e o fim da Sagrada Escritura, vendo como Maria realiza aquela primeira promessa de salvação e, com isso, sintetiza toda esta doutrina. Vamos lembrar daquela primeira profecia, o chamado proto-evangelho. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Maria é esta mulher. Ela vive em perpétua inimizade com o pecado, e é da sua descendência, Jesus Cristo, que vem a vitória definitiva sobre o mal. O plano de Deus é como um fio de ouro que atravessa toda a Escritura. E aqui nós temos a síntese visual de toda essa teologia riquíssima. Observemos. Enquanto Eva, uma virgem criada em inocência, dialoga com a serpente, Maria, a Virgem Imaculada, dialoga com o anjo Gabriel. A ação de Eva é de desobediência e dúvida. A de Maria, de obediência e fé. A consequência para Eva é a morte, para Maria é a vida. Uma é mãe na carne, a outra é mãe no espírito. Eva é a antiga, Maria, a nova Eva. E a Santa Igreja, em seu catecismo, confirma e sela esta doutrina. A obediência de Maria, o seu sim incondicional, tornou-se a causa da nossa salvação, desfazendo o não de desobediência que nos havia fechado as portas do paraíso. Que esta meditação nos leve, por fim, a uma reflexão bem pessoal. Ao contemplar o fiat de Maria, que nos abriu os céus, somos convidados a examinar os nossos próprios sims e nãos a Deus. Como a obediência de Nossa Senhora pode iluminar e fortalecer a nossa resposta de amor ao chamado divino em cada pequena decisão do nosso dia?